Bom dia, segundo ano, todos bem? E aí hoje nós temos aí o nosso encontro. Vou aparecer, vocês estão achando que vocês vão ficar livres de mim? Pelo menos no áudio tem que aparecer, né? Gente, hoje nós vamos falar aí de conexão por coesão, tá? Aliás, eu já começo trocando, né? Ai, que bom, que ao vivo a gente conserta tudo. Coesão por conexão. Lembra que quando nós trabalhamos o termo coesão por conexão, primeira coisa que você precisa pensar, né? Quando eu penso em coesão, o que é um texto coeso? Falamos isso tanto em língua portuguesa como em redação, tá? Quando eu penso em um texto coeso, esse texto ele precisa ser escrito de uma forma que não haja repetições. Então, o meu texto, quando ele tem ideias concatenadas e essas ideias acabam apresentando um raciocínio de forma que não haja palavras repetidas e consegue estabelecer sentido ao contexto, eu chamo esse texto de coesão. Mas, gente, essa coesão, ela precisa de elementos, tá? Ela tem a necessidade vamos dizer assim, do auxílio de algumas classes gramaticais para estabelecer essa coesão. O que eu coloquei aqui, eu estou simplesmente me atendo ao material de vocês, mas existem outras classes que também têm essa função, como por exemplo, os pronomes que eu não coloquei, os advérbios também. Essas classes também acabam trazendo aí, estabelecendo coesão ao texto por conexão. Mas o material de vocês apresenta duas e eu acabei me segurando para não ficar muito extensa a aula. Elementos que estabelecem coesão ao texto. Então, esses elementos aqui, aos quais eu me refiro, eu estou falando, pessoal, de classes gramaticais, tá? Então, aqui eu tenho classes, que eu também posso chamar de classes de palavra, tá? Lembra que quando eu falo em classes de palavra, classes gramaticais, eu estou dentro de morfologia. Eu estou falando de morfologia, que são as 10 classes gramaticais. Gente, preposição. Quando vocês pensam nas preposições, a primeira preposição que vocês pensam são as que mais utilizam, né? É o de e o para. Lá no material de vocês, quando nós começamos a falar em preposição, eles apresentam lá as preposições essenciais. Essas vocês todos já trabalham o tempo todo. Inclusive, para chamar a atenção de vocês, já nós vamos para aquela primeira parte ali, as essenciais e as acidentais. As essenciais eu não vejo nenhuma preocupação não, mas as acidentais, eu acho que vocês nunca, eu acredito que nunca ninguém parou para pensar assim. Gente, acidentais, por que acidentais? O que seria isso? E a informação é a seguinte: quando eu penso numa conjunção acidental, aquela conjunção, ela tem uma classe gramatical e em algum momento ela deixa de pertencer àquela classe e passa a ser uma preposição acidental. O livro, ele traz exemplos. Se eu colocasse assim, ó, João ficou em segundo lugar no concurso público. Quando eu digo que ele ficou em segundo lugar no concurso público, segundo aí, a classe gramatical é o quê? É um numeral. Eu também poderia colocar assim, ó, devemos fazer as atividades segundo as informações, que aí eu passo a ter uma conjunção conformativa, adverbial conformativa. Mas esse segundo, se eu digo assim, ó, segundo critério, devemos analisar dessa forma. Esse segundo, ele passa a ser uma preposição. Acidental, porque naquele momento ali é descaracterizada a classe gramatical a qual fazia parte e ele passa a fazer parte das preposições. Então façam um estudo um pouquinho mais profundo, porque ninguém vai querer perguntar para vocês e saber, eu acredito, sobre preposições essenciais, porque são essas que nós usamos assim o tempo todo, tá? As acidentais traz a novidade. O livro de vocês, página que vocês vão trabalhar, página 48, quando ele fala das acidentais, eles colocam o seguinte, ó, segundo meu pai, vamos viajar no sábado. E aí traz essa informação. Esse segundo meu pai, nesse momento aí, ele assume um papel morfológico de preposição acidental.
Aí ele faz uma ênfase, o livro diz que trata-se de um numeral, e lembrando que também pode ser uma conjunção, tá? Agora, passando desses essenciais para acidentais, eu coloquei assim, ó. Vejamos alguns exemplos. Aqueles rapazes precisam orientações executarem as tarefas. Vejam que eu deixei espaços, deixei lacunas ali. Então o aluno vai fazer o quê? Ele vai pensar quais são as preposições que conseguem estabelecer sentido. Quando eu penso nisso, eu não posso chegar e colocar qualquer preposição. Aqueles rapazes precisam. Aí você vai analisar o quê? A regência do verbo. Quem precisa, precisa de algo. Olha a conexão acontecendo. Precisam de orientações. Quem precisa, precisa de orientações para quê? Para executarem as tarefas. Então, nesse contexto, vocês viram que eu acrescentei, eu precisei inserir duas preposições para que o texto tivesse coesão. Se eu deixasse daquela forma, aqueles rapazes precisam orientações a executarem as tarefas. Ah, mas eu entendi. Entendeu porque lá na tua mente está implícita, você acaba deixando implícita aquelas preposições. Mas sem as preposições, nós não conseguimos estabelecer o mesmo sentido ao contexto, tá? Agora aqui, ó, eu deixei o segundo para colocar aqui, ó. Segundo o coordenador, as regras estão escritas no verso da folha. Então, esse segundo é a nossa preposição acidental. Acidental porque ela acaba deixando de ser um numeral ou uma conjunção e aqui ela assume o papel de preposição acidental. Tudo bem? Bom, pessoal, agora pensando na conjunção. Gente, conjunção, toda vez que eu trabalho conjunção, eu já penso logo nisso aqui, ó. Valor semântico, tá? Valor semântico. E não faço a mínima ideia, gente. Se não faz, é importante estudar. Quando nós pensamos nas conjunções, nós sabemos que nós temos lá o grupo das coordenativas e o grupo das subordinativas. Rapidamente, né? Quando eu penso no conectivo coordenativo, eu sei que aquele conectivo liga uma oração a outra, porém não há relação de dependência. Quando eu penso no conectivo subordinativo, existe essa ligação entre uma oração e outra com relação de dependência, tá? Então, para vocês relembrarem isso, eu coloquei assim, ó. Todos perceberam a falha no texto. A diversidade é uma coordenativa, tá? Que apresenta uma oposição. Todos perceberam a falha no texto, mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, se calaram. Então, quando eu preciso apresentar uma oposição, aqui, nesse momento, eu podia colocar qualquer uma dessas. O mais, o porém, no entanto, entretanto, todavia, nem sempre é possível. Você vai perceber que alguns textos acabam limitando aí o conectivo. Ainda que esse conectivo tenha um valor semântico, mas não pode ter nenhuma alteração. Vejam que quando eu coloquei o mais e o porém, eu não precisei mexer em nada na frase. Se você colocar e perceber que tem alguma incoerência ali entre os elementos, não é viável, até porque estará inadequado, errado, tá? Aqui a ideia de que, não coloquei, mas vamos ver o que eu escrevi aqui. Uns descansam, outros inovam para alcançarem os objetivos. Ah, tá. Ideia de tempo, tá, pessoal? Ideia de tempo, aqui a minha ideia é essa aqui, ó. Enquanto, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial. Então, eu apresento um conectivo subordinativo. Enquanto uns descansam, outros inovam para alcançarem os objetivos. É o que nós devemos fazer agora, tá, pessoal? Não dá assim, vamos superar e virar isso aí, tentar fazer da melhor maneira possível, tá? Então, aqui eu empreguei para vocês dois conectivos coordenativos e um conectivo subordinativo. A ideia é vocês perceberem que o uso das preposições e o uso dos conectivos, eles acabam estabelecendo coesão ao texto e, vamos dizer assim, evitando essas repetições. Mais uma vez, não somente preposição e conjunção. Nós temos aí outras classes gramaticais que também tornam um texto coeso, um texto sem repetições. Tudo bem? Essa aula, vocês vão receber o cronograma, é claro, mas só para vocês saberem, páginas 46, é onde nós começamos aí. Eu deixei para falar de pronome relativo em outro momento, então vamos da 46 até a página 53, tá?
páginas 46 a 53. Prefiro colocar aqui porque no finalzinho da gravação, quando vocês acabarem de assistir, vocês já sabem, né, que é 46 até a 50, até a 53. Bom, eu fico olhando, querendo falar 1000 coisas, né, mas se eu me estender muito, aí depois fica muito longo e aí os meus alunos podem desanimar. Então, sumo, né, é perceber, recortando aí o que foi falado em 1 minuto e meio, tá? Pensando em coesão, eu penso num texto que não tem repetições, e essa coesão por conexão, ela se desenvolve através das preposições, preposições estas que podem ser tanto as preposições essenciais, como as preposições acidentais. As preposições essenciais, elas trazem aí uma relação de sentido, uma relação de origem, e as conjunções, que também têm valores semânticos com o objetivo de estabelecer lá a coesão ao contexto. A ideia é explicar, então vamos usar um conectivo coordenativo que explique, é apresentar uma consequência, então vou usar um subordinativo que apresente uma consequência. A ideia é apresentar uma proporção, então eu vou usar um conectivo subordinativo para apresentar uma proporção. E assim sucessivamente. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. E aí no próximo encontro, na sala virtual, tragam dúvidas para mim, tá? Enquanto vocês estiverem assistindo essa videoaula, tentem colocar lá para mim dúvidas. Coloquem dúvidas e tragam para mim. Façam um esforço para assistirem essa videoaula antes do nosso encontro na sala virtual. Tudo bom? Beijinhos, pessoal. Até breve.